Boa noite, moçada. Bom dia, boa tarde. Seja lá qual for o horário que vocês estão vendo esse vídeo. Muito obrigado pela presença. E vamos que vamos. Bom, nós vamos mostrar para vocês hoje, vamos tratar de um tema, melhor dizendo, sobre conjunções, ok? O que vem a ser conjunções? Conjunção é uma palavra que liga dois termos, que liga duas palavras, tá? Estabelecendo relações entre elas. Eu vou sair um pouquinho aqui da telinha aqui, para ficar mais fácil para vocês. Pronto. Então, o que vem a ser conjunções? Conjunção é a palavra que liga dois termos, duas palavras, né? Estabelecendo uma relação entre elas, tá? Então, tem aqui. Nós temos as conjunções e as locuções conjuntivas, né? Então, as conjunções têm função parecidas com as preposições, isso é verdade. Pois elas, sem elas, usaríamos frases inteiras, fechadas, soltas, certo? Causaria perda de sentido. As conjunções, então, permite a união. Eu falei para vocês que liam frases, né? De orações, frases, né? E termos, né? Aqui. Então, nós temos aqui essas conjunções aqui, né? Observe. Maria foi ao shopping e comprou um livro. O e aqui é uma conjunção, tá bom? Liga um termo de igual valor. Maria e Joana, certo? Foram ao shopping e compraram um livro. E também pode ser que comemos uma pipoca e um chocolate no cinema. Bom, as conjunções, turminha, já falei para vocês que elas ligam os termos, ligam as orações, estabelecendo uma relação entre elas. Então tem aqui, ó, conjunção, portanto, são palavras que possuem o efeito de ligação. Já falei que elas ligam, né? Já falei. E aí ela continua. Mas não de palavra com palavra, como as preposições, mas oração com oração. Sim. Então, nós vamos elaborar a análise das conjunções que apenas ligam as orações, não apenas os termos, tá bom? Então, eu tenho aqui uma tirinha, né, os quadrinhos do Agar, que fala o seguinte: não consigo me concentrar, acho que tenho muitas coisas na cabeça. Daí a mulher dele, Helga, né, sempre desconfiada, fala: sei que isso acontece com qualquer um, mas odeio quando isso acontece comigo. Eu queria que você fizesse uma coisa. Não sei bem o que é. Você lembra o que era? Sim. Aí ele que sempre queria tirar vantagem, né? O H espertinho. Você queria que eu fosse até a taverna beber com meus amigos. Pode parar, não era nada disso. Aí ele sai correndo e tal, né? Então, vamos ver onde estão as conjunções aqui, né? Conjunção coordenativa. As conjunções coordenativas, as ligam as orações coordenadas, né? O que vem a ser uma oração coordenada? Oração coordenada é aquela que apresenta uma união, certo? Com uma outra oração. Só que essas duas orações são orações independentes entre si. Ou seja, uma não depende da outra para ter sentido, tá? Eu vou falar aqui para você. Primeiro caso, João acordou cedo, João tomou café. As duas orações apresentam independência entre elas, né? Mas eu posso tomá-las também. Lembrando que, só para você não perder aqui, ó, como tem um verbo só, ó, um verbo só, né? Vou colocar o número um aqui, ó, apenas um verbo. Aqui eu tenho período simples, certo? Aqui. Aí depois nós vamos ter outra oração aqui também que vai apresentar um período simples. Tá aqui, né?
São duas orações com período simples. Somando as duas orações, quando eu coloco as duas orações na mesma sentença, no mesmo enunciado, aqui, nós vamos ter um período composto. O que vem a ser o período composto? É quando nós temos mais de uma oração, tá? Nesse caso, período composto por coordenação, que nós estamos tratando das orações coordenadas, que são aquelas que são independentes entre si. Bom, fechando, deixa eu lembrar como fecha aqui o. Fechei. Seguindo. Oi, papai. Ah, precisa apagar, né, gente? Precisa apagar aqui. Aqui a borrachinha. Espero que vocês aí tenham entendido qual foi a lógica da coisa aqui. Então, recapitulando, apenas uma oração, período simples, apenas uma oração, período simples, apenas um verbo, período simples, apenas um verbo, período simples. Vai chegar. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Fechei. Então, deixa eu fechar aqui. Tá. Preciso dispensar a borrachinha. Eu chego lá. Pronto, agora vai. Próxima tela. Quais são as conjunções, turminha? Isso é importante a gente falar. Quais são as conjunções coordenativas? Não é isso? Então, tem aditivas. E, nem, ideia de adição, de acréscimo, né? Rosas e girassóis são as flores preferidas da Diana, né? Aqui, adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, também tem, né? Ideia da oposição, né? De adversidade mesmo, né? Ande depressa, pois está atrasado, né? Conclusiva, portanto, pois, logo, ideia de conclusão. Ajudei muito, por isso consegui boas notas, né? Desculpa, eu errei, né? Estudei muito, né? Por isso consegui boas notas. As alternativas são aquelas que apresentam alternância, né? Uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. Ou, quer, seja, né? Então nós temos aqui ideia de exclusão, né? De opção, né? Também, alternância. Ou vamos à escola de ônibus ou de bicicleta. E para, não tem aqui a conclusiva, a explicativa. Ah, tá. A explicativa está fora de ordem. Tem sim. Foi uma brisa minha. Porque, deixa eu só explicar para vocês como vem, né? Nas gramáticas tradicionais, hein, aditivas, adversativas, aí vem alternativas, vem conclusivas e, por fim, explicativas, tá? Essa aqui está fora de ordem, mas não é pelo fato de estar fora de ordem que está errado, né? Tanto faz, gente. O importante é que vocês saibam exatamente quais são as conjunções, tá? Mais uma tirinha do Agar aqui. Sei que você tem problemas em pegar no sono, mas a maioria das pessoas conta carneirinhos. Olha, tá dormindo com um barril do lado. Será que ele gosta de beber? Pouco, né? Aquele lixo já está ali há dias e está começando a feder. Incrível que você é capaz de suportar quando está engripado. Quer dizer, é que ele não está sentindo nada porque está gripado, né? Então, sem problemas. Então, bom, seguindo, eu vou falar das conjunções subordinativas na próxima aula, tá bom? Então, turminha, bom, deixa eu já dar uma palhinha aqui para vocês, só para vocês entenderem quais são as conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas, deixa eu só fechar aqui para melhorar a visão da telinha aqui, tá? As conjunções subordinativas são aquelas que apresentam as orações subordinadas, não é isso?
que vem a ser uma oração subordinada? Oração subordinada é aquela que apresenta uma oração principal e uma oração subordinada. Ou seja, a oração subordinada, ela precisa da oração principal para ter sentido. Serve para introduzir orações subordinadas. As conjunções subordinativas também relacionam duas orações. Neste caso, uma oração é a principal, que já falei para vocês, né? E outra vem subordinada a ela. Exemplo: faltou a aula hoje. João faltou a aula hoje. João estava doente. Então, observe que eu tenho duas orações aqui, né? Se eu pegar as orações separadas aqui, eu vou ter dois períodos, né? Dois períodos simples, né? Duas orações. Então, vamos ver aqui. Período simples, né? É uma oração só. Quantos verbos? Um só. Então, você vai saber o número de orações pelo número de verbos, tá bom? Aqui. Então, faltou, certo? Aqui, né? E aqui. Estava doente. Aqui, né? Então, aí nós vamos somar aqui um e dois, certo? Então, nós temos aqui João, como João estava doente, ele faltou hoje à aula. Esse como aqui vai ser uma conjunção subordinativa adverbial, certo? Causal. Vai indicar a causa dele ter faltado hoje. Tá bom? Então, vamos marcando aí. Ó, não se preocupe, não, daqui a pouco eu vou dar a relação de todas, né? Então, vamos aqui direto. Bom, deixa eu tirar aqui meu lapisinho aqui. E, aliás, deixa eu pegar uma borracha primeiro, né? Deixa eu pegar uma borracha para apagar, bonitinho. Pronto, apaguei um. Apaguei período simples, apagado. Aqui, aqui. Pronto. Mudando de tela. Eu já sei. Já tirar. Agora vamos lá. São as conjunções subordinativas adverbiais, certo? Causais. Por quê? Visto que, já que, como. Ideia do quê? De causa, né? Por isso são causais. Escreveram cartas, visto que não havia telefone. Então, escreveram cartas porque não havia telefones, né? Finais. Estabelece uma relação de finalidade, né? Organizei a plateia para que coubessem mais livros, né? Ideia de finalidade. Condicionais, né? Com uma condição. Se caso, desde que, a menos que, certo? Ideia do quê? De condição. Você sabe que é isso, né? Se você estudar bem, você poderá sair, né, de casa. Né? Se você estudar bastante, se você tirar boa nota, você poderá ir na festa dos seus amiguinhos. Já falou isso para você várias vezes, né? Bom, as plantas crescerão logo, se as regarmos todos os dias. Quer dizer, a condição das plantas crescerem rapidamente é que elas sejam regadas todos os dias, né? Proporcionais. À medida que, a proporção que, ideia do que? De proporcionalidade, né? As luzes se acendiam à medida que, gente, à medida que, não é medida em que não, né? À medida que anoitecia. Concessivas. Ainda que, embora, mesmo que, se bem que, apresentam uma exceção à regra. Ela permanece brincando, ainda que estivesse sono, né? É como se, embora você não mereça, eu te amo, né? Mais ou menos assim, tá? Então, conjunções temporais. Quando, antes, depois, assim que, enquanto. Ideia do quê? Ideia de tempo. Terminei a prova quando o sinal tocou. Comparativas. Como, assim, assim como, mais do que, menos do que, tanto quanto. Estabelecer uma ideia de comparação, né, turma? Então, ideia de comparação. Alice é tão alta quanto o irmão.
consecutivas. Estabelece uma causa, né? Uma consequência. Causa e consequência. Tanto que, tanto que, tal que, de modo que. Ideia o quê? Consequência. O rapaz, o rapaz estava tão nervoso que gaguejava. Conformativas. Conforme, de acordo, segundo, perdão, como, segundo. Observe que como pode ser tanto conformativo, pode ser comparativo e também pode ser causal. Vamos observar, isso é muito importante, vamos observar o contexto, tá? Isso é importante. Ah, ideia de conformidade. Todos aguardavam o segredo de acordo com o que eu. Todos guardavam o segredo de acordo com o que eu pedi. Bom, os termos que e se são termos integrantes da oração, ou seja, eles integram, eles ligam a oração, eles fazem ligação entre a oração principal e a oração subordinada. Nesse caso, pode ser tanto substantiva, pode ser tanto adjetiva, como no nosso caso, que nós vimos agora, as adverbiais. Bom, turminha, espero que vocês tenham entendido bem a matéria. Estamos lá no colégio, precisando, procure-nos e até a semana que vem. Boa semana para vocês, um abraço, muito obrigado. Estudem, procure-nos, ok, turma? Não deixem para depois. Deixa eu terminar essa aula aqui.